Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Como é bom sentirmos a presença de Deus neste lugar. Deus está na casa. Entrega o seu verdadeiro louvor e adoração, porque eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer nessa noite. Aleluia. A palavra que o Senhor colocou no meu coração está na própria referência do congresso, que é em 1 Tessalonicenses 5:19, que diz assim: não extingais o Espírito. O apóstolo Paulo, ele adverte a igreja tessalônica dizendo: não extingais o Espírito. O verbo extingais é o mesmo que extermineis, morrais, aniquileis ou apagueis. E o Espírito Santo, ele é o fogo da igreja, que não pode ser apagado. E quando nós apagamos o Espírito Santo de Deus, nós distanciamos de Deus. E aí, quando nós apagamos ele, perdemos a presença de Deus nas nossas vidas, porque o Espírito Santo é a presença de Deus que atua e habita nas nossas vidas. Então, por isso que a Bíblia nos diz: não apagueis o Espírito. O imperativo é indicado na nossa direção. A responsabilidade de não apagar o Espírito Santo é nossa. Não é o Espírito Santo que se afasta da gente, mas é nós que nos afastamos de Deus. E a vontade de Deus nunca foi para que nós nos afastamos dele, mas para que nós tivéssemos uma vida dedicada a ele, uma vida consagrada a ele, uma vida de devoção a ele, uma vida de adoração a ele. Quando nós olhamos para a criação do mundo, para todo o cuidado que Deus teve na criação de Adão e Eva, do jardim do Éden, como a gente olha que Adão e Eva vivenciaram tudo do bom e do melhor, tiveram a oportunidade de viver com Deus, mas mesmo assim Adão e Eva decidem ouvir a voz de Satanás. E quando eles decidem ouvir a voz de Satanás, o pecado entra na vida deles. E ao invés deles pedirem perdão a Deus, eles acabam se afastando de Deus, porque eles começam a culpar um ao outro. E nesse momento eles perdem o direito de morar no jardim do Éden. Por quê? Porque Deus, ele não habita no lugar em que há o pecado. Luz não habita no lugar em que há trevas. E Deus, ele é a própria luz. Então, por causa de só um homem, o pecado, ele entra no mundo. O mundo que já é do maligno. E então o inimigo, ele vai vir em todo tempo nos tentar para cairmos no pecado. E a consequência do pecado é afastamento de Deus. Então, todo tempo o inimigo vai vir para que nós nos distanciamos de Deus. Portanto, é o nosso dever de nos posicionarmos e dizer não ao pecado, nos revestir do Espírito Santo. E como que a gente vence isso? Alimentando o nosso espírito frequentemente da palavra de Deus. Porque quando mais a gente alimenta o nosso espírito com a palavra de Deus, mais ele fica fortalecido e a nossa carne fica fraca. É uma luta constante da carne e do espírito. Vence quem estiver mais alimentado, quem estiver mais fortalecido da presença de Deus. E muitas das vezes na nossa vida, como nós mesmos seres humanos, nós precisamos do nosso alimento para nós ficarmos fortes. Assim também é o Espírito Santo, nós precisamos alimentar ele constantemente da palavra de Deus. Devemos todos os dias alimentar o Espírito com a palavra de Deus. Isso é questão de prioridade, de você estar lá todos os dias alimentando o seu Espírito com a palavra de Deus, enchendo você com a palavra de Deus para que essa chama não se apague. E um outro exemplo de nós nos distanciarmos de Deus, de apagarmos essa chama na nossa vida, é dependendo de onde a nossa prioridade está. Porque quando a nossa prioridade está em tantas outras coisas e não está na presença de Deus, acaba nos afastando de Deus. Quando a nossa prioridade está em tantas outras coisas do nosso dia a dia, como por exemplo estudos, trabalhos, escola, dinheiro, lazer, brincadeiras, relacionamentos, jogos, quando a nossa prioridade está em tantas outras coisas e não está em Deus, a gente acaba usando a mesma desculpa do eu não tenho tempo. E essa é a maior hipocrisia da nossa sociedade, em dizer que não temos tempo para o Criador do tempo.
Deus, Ele fez um tempo determinado para todas as coisas. Então é claro que nós temos tempo para Deus. É questão de prioridade. Eu sei que nosso dia a dia, a gente tem obrigações para cumprir, é corrido. Mas se a nossa prioridade estiver em Deus, a gente sempre vai arranjar um tempo para Deus. E muitas das vezes na nossa vida, a gente quer receber o 100% de Deus nas nossas vidas. 100% em bênçãos, 100% em milagres, em curas, em transformação de vida. 100% sendo usados por Deus. Mas como queremos receber o 100% de Deus, sendo que não dedicamos nem 1% do nosso dia a dia para Deus? Como que queremos ser uma geração avivada, com a chama do Espírito Santo acesa nos nossos corações, sendo que não dedicamos a nossa vida para Deus, não tiramos um tempo para alimentar o Espírito com a palavra de Deus? Eu espero que nessa noite você entenda que não é o Espírito Santo que se afasta da gente, mas é nós que nos afastamos dele, quando não dedicamos a nossa prioridade na presença dele, quando não alimentamos o nosso espírito frequentemente com a palavra de Deus, quando não dizemos não ao pecado, porque tudo isso nos deixa nos afastar de Deus. Então eu espero que nessa noite você tome atitudes de dizer não ao pecado, atitudes de dedicar um tempo ao Senhor, consagrar a sua vida ao Senhor. Não são só 2 dias de congressos que vão alimentar essa chama acesa nos nossos corações, mas é a partir da nossa dedicação de estar lá sempre, todos os dias, consagrando o tempo ao Senhor, buscando ao Senhor, dizendo não ao pecado, que eu sei que essa chama não vai ser apagada nos nossos corações. Agradeço a oportunidade no nome de Jesus.